Olá, pessoal. Para darmos continuidade aos nossos estudos de medida no domínio do tempo, é necessário nós fazermos uma revisão sobre conceitos de impedância. A impedância é um parâmetro importante usado para caracterizar circuitos eletrônicos, componentes e os materiais usados para fabricar componentes. A impedância Z é geralmente definida como a oposição total que um dispositivo ou circuito oferece ao fluxo de uma corrente alternada CA a uma dada frequência, e é representada como uma quantidade complexa que é apresentada graficamente no plano vetorial, como mostra essa imagem. Um vetor de impedância consiste de uma parte real, que é a resistência R, e uma parte imaginária, que é a reatância X. A impedância pode ser expressa usando a forma de coordenadas retangulares R mais JX, que é impedância igual a resistência mais J reatância. Ou na forma polar, módulo de Z e a fase θ. Aqui a seguir apresentamos as relações matemáticas entre R, X, módulo de Z e θ. O uso da recíproca da impedância também é, em alguns casos, adequado, principalmente quando nós tratamos de circuitos em paralelo. Definimos a admitância como sendo 1 sobre a impedância, que é igual a 1 sobre resistência mais J reatância. A unidade de impedância é ohms e a da admitância é Siemens. A impedância é um parâmetro normalmente usado e é útil para representar uma conexão em série de resistência e reatância. Por quê? Expressa simplesmente como a soma de R mais X. Para uma conexão em paralelo, é melhor usar a admitância. Observe que se fôssemos tratar um circuito em paralelo com essa notação de impedância, ela se tornaria bem mais complexa. Enquanto que, tratando a admitância como a condutância mais J susceptância, temos uma expressão mais simples, bastando fazer essas transformações. A reatância, ela assume duas formas, indutiva e capacitiva. Por definição, a reatância indutiva é igual a 2πfL, sendo F a frequência e L a indutância. Como capacitor, uma reatância capacitiva, nós temos que o XC é igual a 1 sobre 2πfC. Nesse caso, C é a capacitância. Podemos fazer a transformação de 2πf como sendo a frequência angular e representando pela letra ômega.
Então ficaria a reatância indutiva como ômega-L e a reatância capacitiva igual a 1 sobre ômega-C. Podemos ter essa relação semelhante para a recíproca da impedância, aplicando a susceptância e a admitância. Aqui temos uma representação típica para uma resistência e uma reatância conectadas em série e em paralelo. Vejamos aqui a representação no plano vetorial. Nós temos a resistência e uma reatância indutiva. Observe que temos um ângulo θ com o eixo real, delta, o ângulo delta, que é o complementar de θ, define o quão próximo, poderíamos definir o quão próximo está de uma reatância pura, quanto menor o delta. Observe que o θ é positivo, é maior, por exemplo, para uma reatância indutiva pura, o θ é 90 graus, enquanto que para uma reatância capacitiva, o θ é menos 90 graus. Nesses dois casos, o θ seria zero. O mesmo para a recíproca. Nós temos o plano vetorial agora invertidos. Para uma susceptância indutiva, nós temos menos 90 graus. Para uma susceptância capacitiva, nós temos θ 90 graus positivo. Isso para um circuito em paralelo. Observe que delta, quanto menor o delta, maior é a qualidade da reatância para os dois casos. Nesse sentido, podemos definir alguns parâmetros importantes, como o fator de qualidade. O fator de qualidade serve como uma medida da pureza de uma reatância, quão perto está de ser uma reatância pura, sem resistência. E é definida como a razão entre a energia armazenada no componente e a energia dissipada pelo mesmo, que é uma unidade adimensional e é expressa como Q, uma razão da reatância indutiva sobre a resistiva. Repara, quanto maior a reatância, maior é o fator de qualidade. Também definimos o fator de dissipação, 1 sobre D, que é proporcional à tangente de delta. Tangente de delta é exatamente a tangente daquele ângulo. Quanto menor, né, maior é o fator de qualidade, ou o menor o fator de dissipação. Então vejamos, o fator de qualidade é essa razão entre reatância e resistência. O mesmo para a admitância. Então nós temos a susceptância sobre a condutância, tanto para uma susceptância indutiva como capacitiva.